Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É com muita felicidade que eu dou início à 5ª edição do seminário Mentalidades Matemáticas. Eu sou Wallace Cardoso, analista de comunicação júnior do Mentalidades Matemáticas. Sou um homem negro e tenho cabelos pretos trançados. Estou usando uma camisa marrom, um relógio preto e colar e brincos dourados. O programa Mentalidades Matemáticas é uma cocriação do Instituto Siddhartha e do Centro de Pesquisas UQubit, da Universidade de Stanford, em parceria com o Itaú Social. Para realizar esse evento, contamos ainda com o apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. E, claro, contamos com a sua audiência e engajamento. Você, inclusive, já acompanha o MM nas redes sociais? Aliás, gente, MM é o nosso apelido carinhoso, viu? Fique à vontade para usar também. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e aqui no YouTube. É só jogar Mentalidades Matemáticas na busca. Aproveita e avisa todo mundo que o 5º seminário MM já começou. Todo mundo pode aprender matemática em altos níveis. Se você já conhece as mentalidades matemáticas, provavelmente já leu ou escutou essa frase que é de Joe Bowler. Por aqui a gente está sempre repetindo isso. Uma outra frase legal e que faz muito sentido com o nosso propósito é um provérbio que diz: é necessária toda uma aldeia para educar uma criança. E se a gente juntar essas duas frases, o que acontece? Bom, uma possível resposta está tomando forma lá em Vespasiano. A cidade mineira é a primeira em todo o Brasil a adotar a abordagem Mentalidades Matemáticas de forma sistêmica no ensino da disciplina. E essa é uma soma que promete dar muito resultado, viu? Neste 5º seminário MM, vamos mergulhar nessa experiência que tem mobilizado estudantes e pessoas educadoras, sejam gestoras ou cuidadoras, em torno de uma forma inovadora de ensinar e de aprender matemática. Você está prestes a entender como se deu esse encontro entre as mentalidades matemáticas e a Secretaria Municipal de Educação de Vespasiano. E a gente vai falar sobre possibilidades e caminhos para levar uma matemática equitativa, mais aberta, criativa e visual para a sua cidade. Joguei a expectativa lá em cima, né? Estamos só começando. Jana, conta pra gente aí o que foi que você preparou. É claro, Uau. Primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou a Janaína Chaves, analista pedagógica do Mentalidades Matemáticas. Sou uma mulher negra de pele clara com dreadlocks castanhos. Estou com um óculos e uma blusa marrom. Bom, nada mais justo do que abrirmos os trabalhos do nosso seminário com um pouquinho de matemática, não é? Você já ouviu falar da conversa de pontos? É o seguinte, mostraremos um conjunto de pontos por alguns segundos e, sem contar o por um, me diga quantos pontos você vê na imagem. Agora é hora de experimentar. Vai daí que já eu volto para compartilhar os nossos resultados. Enquanto isso, passo a palavra para a presidente do Instituto Siddhartha. Bem-vinda a mais um seminário, Yadjen. Muito obrigada, Jana. É com muita alegria que abrimos o nosso 5º seminário Mentalidades Matemáticas. Já são 5 anos reunindo pessoas que acreditam ser possível promover o desenvolvimento humano e a mobilidade social por meio de uma outra forma de ensinar e aprender a matemática. Você sabia que as atividades econômicas ligadas à matemática podem ter peso considerável no Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB de um país? Em nações como a França, o Reino Unido e a Holanda, essa contribuição pode chegar a até 16% de toda a riqueza produzida. Isso quer dizer que tem um potencial muito grande de crescimento nessas áreas do conhecimento aqui no Brasil. Estamos falando de um potencial desperdício de 1 trilhão de reais por ano. Considerando um país com tantas desigualdades, criar oportunidades para mais pessoas deve se tornar uma meta prioritária de todos. A neurociência já comprovou que todos são capazes de aprender matemática. Então, já imaginou um Brasil onde todos participam dessa construção de futuro? Para realizar essa meta, então, precisamos de mais pessoas debatendo e discutindo propostas para que a matemática seja acessível para todos e de forma equitativa. Queremos levar as mentalidades matemáticas para todo o território brasileiro. Este é um enorme desafio que envolve derrubar mitos em torno da disciplina e democratizar o acesso a uma abordagem abrangente e inovadora. Para que a matemática seja realmente democrática e o domínio dessa disciplina uma realidade para os mais de 200 milhões de brasileiros, precisamos do comprometimento de mais pessoas. Hoje, eu convido você a pensar profundamente, junto com a gente, sobre a mudança de cultura e de crenças que está acontecendo em Vespasiano. Porque essa revolução também pode acontecer com você e no seu território. Que tal embarcar nessa jornada com a gente?
Com certeza, Yadjen, o caso de Vespasiano realmente é um exemplo a ser seguido. Mas antes de aterrissar em Minas Gerais, vamos dar as boas-vindas a Patrícia Mota Guedes, ela que é superintendente do Itaú Social, fundação que desde 2018 acredita e é parceira no propósito do programa Mentalidades Matemáticas. Olá, meu nome é Patrícia Mota Guedes, eu sou superintendente do Itaú Social. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos curtos e uso óculos, e ao fundo eu tenho uma estante com livros. Bom, antes de mais nada, boas-vindas a esse nosso 5º seminário do Mentalidades Matemáticas. É uma grande alegria, mais uma vez, realizar esse encontro que traz educadores, especialistas, gestores, tendo como foco a matemática. Para nós do Itaú Social, o aprendizado da matemática é um elemento estratégico nos nossos esforços voltados para a melhoria da educação no Brasil, porque é na matemática, e as avaliações mostram, onde a gente tem conseguido menos avanço e onde, em certa medida, as desigualdades, inclusive, aumentam ao longo do tempo. Então, mudar a chave do ensino e da aprendizagem da matemática, das crenças sobre a matemática, sobre o fato de que todo mundo pode aprender e se desenvolver em matemática, matemática não é apenas para poucos, tudo isso nos fez encontrar no Mentalidades Matemáticas e nessa parceria com o Instituto Siddhartha, que trouxe a metodologia para adaptação aqui no Brasil, parceiros muito relevantes. Então, desejo um seminário com muitos aprendizados, muitas trocas, e aproveito também para compartilhar uma ótima notícia, fruto desse nosso trabalho com escolas, com redes, com Mentalidades Matemáticas, que é a recém-lançada tecnologia do curso de férias do Mentalidades Matemáticas, agora disponível no Polo, que é a nossa plataforma, o nosso ambiente de formação do Itaú Social, gratuito para todas as escolas, secretarias de educação que tenham interesse de implementar essa estratégia durante as férias com seus professores e estudantes, utilizando a metodologia do Mentalidades Matemáticas. Bom, um ótimo encontro para todos nós e até a próxima! Em nome do programa Mentalidades Matemáticas, eu quero agradecer a você, Patrícia, e ao Itaú Social por estarem nessa junto com a gente. E é claro que não poderia faltar aqui algumas palavras de Jo Boaler. Ela é criadora da abordagem em Mentalidades Matemáticas, além de fundadora e diretora acadêmica do Centro de Pesquisa UCubed, da Universidade de Stanford. Jo, bem-vinda e obrigado por participar do 5º Seminário MM. Hello. I'm Jo Boaler, a professor of mathematics education at the Stanford Graduate School of Education and one of the co-founders of UCubed. It's a true pleasure to be here with all of you today as we embark on the 5th edition of the Maths Mindset Seminar. Reflecting on the journey that's brought us to this moment and witnessing the remarkable growth and flourishing of the Maths Mindset movement in Brazil, I'm filled with great satisfaction. Every student in Brazil deserves the opportunity to explore and excel in mathematics, and it's heartening to see educators and policymakers passionately dedicated to this cause. I want to express my deep appreciation for the remarkable work carried out by the Siddhartha Institute and everyone involved. Your commitment to transforming the landscape of maths education in Brazil is truly commendable. Real change in education must encompass a systemic shift. We must scrutinize every layer of our education system, from curriculum to the beliefs and practices of our teachers, from deans to policymakers. It's only through a holistic approach that we can usher in a profound paradigm change. But let's be clear, change is not a journey free of obstacles. As we advocate for a mathematical mindset approach, struggle is an integral part of achievement. It requires our unwavering dedication,
and perseverance. And as educators, we first learn ourselves, and then when we witness our students thrive and collect evidence of their growth, it fuels our confidence to continue the journey. It takes an entire community to educate a child. On the systemic level, it's crucial that we ensure not only the adequate conditions for our students, but also prioritize the professional development of our teachers. This approach doesn't just benefit one school or one individual, it elevates our entire society, igniting new cycles of progress. Brazil holds boundless potential. It's a nation teeming with creativity, vibrancy, and strength. I'm absolutely loving working with 3 master's students from Brazil at the moment at Stanford. They are amazing. And all of them have been inspired by the mathematical mindset approach. That was what brought them to Stanford. Let's harness this power as a catalyst to unlock potential in more students. Thank you for being part of this journey towards a brighter mathematical future for all. Together, we can reshape education and create a legacy of change that will benefit generations to come. Estou de volta para continuar com a nossa conversa de pontos. Que resultado você conseguiu por aí? Mais importante que o resultado, que estratégias você usou para chegar a esse resultado? Essa é a pergunta-chave para que sua experiência de aprendizagem tenha sido profunda e significativa. Assim sendo 100% mentalidades matemáticas. Para que seu cérebro continue gerando sinapses, vamos agora a uma outra conversa muito especial. Sugiro que você pegue papel e lápis para acompanhar a próxima mesa. Quem ensina, aprende primeiro. Com Marina França, coordenadora pedagógica do Mentalidades Matemáticas, Jack Dickman, diretor de pesquisa do Centro de Pesquisa UCubed da Universidade de Stanford, Daniele Ramaneri, coordenadora do Mentalidades Matemáticas em Vespasiano, e Regiane Astolfo, professora de Matemática do Ensino Fundamental 2 da rede de Vespasiano. Marina, é com você. Olá, eu sou Marina França, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos escuros, eu tenho um piercing no septo e eu estou vestindo uma blusa laranja e um colar azul. Olá, eu sou Jack Dickman, sou um homem branco de cabelo preto e de barba grisalha. Estou usando óculos de armação preta e uma camisa social azul. Estou na frente de uma parede branca. Meu nome é Regiane Astolfo, eu sou uma mulher negra, estou vestindo um vestido jeans com uma flor bordada no peito. Meu nome é Daniele Ramaneri, eu sou uma mulher na casa dos 40 anos, branca e com cabelo louro. Estou vestindo uma blusa branca. Olá pessoal, todo mundo, sejam muito bem-vindas e bem-vindo. A gente acabou de vivenciar uma atividade incrível de uma matemática aberta, visual, criativa, sempre buscando cada vez mais a equidade. E é triste ver, porque eu mesma, no meu percurso com a matemática, eu vim de uma casa muito aberta e muito criativa, né? Meu pai era uma pessoa com um senso numérico incrível, ele pensava em várias estratégias para fazer uma conta, para conseguir trabalhar os problemas matemáticos, e isso foi muito presente na minha infância, só conforme eu fui avançando na escola, a matemática foi ficando fechada numa caixinha, né? Então, eu ouvia cada vez mais dos professores, das professoras, que não tinha espaço para eu criar, que eu tinha que reproduzir o que eles ensinavam, o que eles passavam na lousa, e aí essa matemática que era tão colorida, tão viva, tão criativa, foi ficando em preto e branco para mim e foi perdendo a graça, né? Até que um dia, depois de formada, depois de mãe, depois da faculdade, eu me deparo com o desafio de acompanhar o Mentalidades Matemáticas, e aí eu falo, agora sim eu reencontrei essa matemática tão apaixonante, tão cheia de boniteza, para a gente explorar e estar junto, né? E nesse percurso eu acabei tendo outra surpresa incrível, que é estar com a equipe de Vespasiano, né, o pessoal da Secretaria de Educação de Vespasiano, que a gente vem desenvolvendo um projeto de formação continuada desde o ano de 2021, a gente começou a namorar lá no final de 2020, né? Lá no final de 2021, estou errando os anos já.
Começamos a namorar no final de 2021 e desde 2020, aí sim, a gente tem desenvolvido uma relação muito bonita, com projetos dessa formação continuada extensiva e um projeto inédito que a gente só tem aqui, né, no Brasil, essa experiência de formação de professores, formação docente com base na residência pedagógica, que é o DOM, que aconteceu em 2 versões esse ano e a gente já está morrendo de saudade e querendo mais, né? Bom, muito mudou em mim com a chegada do MM, mas eu queria ouvir das nossas convidadas, nossas ilustres convidadas, que são quem faz acontecer lá em Vespasiano isso, a Dani e a Regiane, como que era a relação de vocês com a matemática antes do MM e o que mudou para vocês com essa chegada? Para mim, é muito bom falar sobre mentalidade matemática, porque eu amo trabalhar com projetos, com a parte prática da matemática, sempre gostei. E mentalidades veio para trazer assim, um leque para Vespasiano, trazer uma esperança para os nossos alunos que estavam desanimados de uma aula montada num livro didático e num quadro branco. Então, com mentalidades, eles põem a mão na massa, eles trabalham com dobraduras, eles trabalham desconstruindo os números e reconstruindo, tendo uma mentalidade mais crítica e conseguindo formular a matemática de uma maneira mais fácil. Então, isso aí trouxe alegria para as nossas aulas. E a minha relação, né, com a matemática até então não era agradável, era uma relação de amor e ódio, porque ela não fazia sentido. Antes de ser coordenadora pedagógica na secretaria, antes de ser pedagoga na rede, eu fui professora de matemática dos alunos. Aí, com esses alunos, eu percebia que precisava fazer uma lógica, a matemática precisava ter lógica, tanto para eles quanto para mim. Só que eu não sabia muito bem como fazer isso. A gente conseguia ali instintivamente, entre uma atividade e outra, conseguir levar algum significado, mas até então eu via que não estava dando muito certo. Então agora, com os estudos, com os nossos momentos de formação, eu percebi que até então eu tinha mentalidade fixa. Eu achava que pessoas nasciam, né, para isso. Alguns nasciam para matemática, outros nasciam para a área de humanas, para a língua portuguesa. Eu achava assim, não, eu não sou da matemática, eu não tenho como eu aprender matemática. Então eu via que eu tinha uma mentalidade fixa até então. E essa mentalidade fixa fez com que eu deixasse de criar certas coisas, de ter coragem de caminhar em certos caminhos, traçar certos caminhos para a minha vida, que eu achava que aquilo não era para mim. Então, até então, a matemática para mim era assim. Era uma relação de amor e ódio. Amor porque, de certa forma, eu conseguia levar para os alunos algum conhecimento, né? Conseguia despertar neles, mas não era consciente. E o ódio vinha porque, ai, nossa, isso aqui eu não consigo. Equação não é para mim. Esses triângulos não têm lógica. Então, era assim que eu vivia. Até então. Até então, né, Até Dani? então, agora as coisas mudaram. Até que tudo mudou. E eu acho que vocês trazem 2 elementos essenciais, né? O primeiro é todo mundo é capaz de aprender matemática, isso não é uma ideia nossa que a gente imaginou, isso é ancorado fortemente nos estudos da neurociência, né, que provam que o nosso cérebro é plástico, que a gente pode sim aprender qualquer coisa, não só matemática, mas qualquer coisa, em altos níveis, com esforço e persistência, e o que a gente está construindo com muito carinho Vespasiano, acima de tudo, as condições adequadas. E eu acho que vocês trazem outra coisa essencial, que é as pessoas que ensinam matemática, as pessoas que ensinam como um todo, a gente já tem práticas muito boas. O que a gente precisa é organizar um pouco melhor. E aí, Jack, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre isso, né? Que você falou, você estava trazendo as mudanças fundamentais que precisam. E aí, eu queria te ouvir um pouco, se você pode falar um pouco disso para a gente. É um prazer estar com vocês. Eu sou Jack Dickman, eu sou diretor de pesquisas lá em um centro que se chama UCubed, em Stanford. E eu tenho a oportunidade de viajar para Vespasiano já 2 vezes e ver esse trabalho presencialmente, digamos, né? Fiquei muito impressionado com o compromisso lá,
de muitos níveis, desde nível executivo até todos os funcionários, todos os professores, coordenadores, toda a equipe que era bom ver. Sabem, quando nós começamos com MM no Brasil, tínhamos como um professor aqui, um professor lá, em cada cantinho do Brasil, tentando de fazer sozinho. E eles gostavam, vieram para o workshop, tentaram de trazer para essas salas de aulas. Mas eram todos sozinhos. Agora, em Vespasiano, vemos todo um compromisso sistêmico. E aí vemos a potencial dessa colaboração que eu vi que vocês estão fazendo lá. E fico curioso para saber mais e para vocês compartilharem com os nossos ouvintes. E aí a gente queria saber, então, vamos ajudar, né? Direcionar um pouco mais a pergunta. Para vocês, como que vocês levaram essas mudanças que a gente propõe e que a gente está falando aqui no Mentalidade para a sala de aula de vocês? Como foi esse momento de implementação e de ir colocando na prática? Em sala de aula, né? No início, os meninos acharam diferente, os pais questionaram sobre os tipos de atividade, mas fizemos reuniões, né? Passamos para eles o foco do Mentalidade Matemática, o nosso objetivo, que era ajudar os nossos alunos que estavam em defasagem, ainda mais vindo, né, depois de 2 anos, né, sem aula em estudos remotos, nossos alunos ficaram com defasagem, o que a Secretaria de Educação reconheceu e correu atrás de um projeto maravilhoso que é esse, Mentalidade Matemática, que veio para agregar, para somar conosco. E, assim, a resistência, né, a gente sabe que no início teve, mas os alunos, aos poucos, eles foram adaptando essas atividades e começaram a perguntar, professora, não vai ter outra atividade daquela não, atividade diferenciada? Porque eu iniciei com eles fazendo conversa numérica e fiz também com formas, né? Trazendo todo o cálculo dentro de formas, para eles construir os números. Então, assim, aguçou o entendimento deles, o interesse, despertou, e eles perguntam, eles conversam entre si, o colega dá opinião, eles, não acho que é isso, será que faz sentido? Vou ver, vou tentar. Então, assim, até mesmo a interação deles foram muito valiosas para todos nós, como professores. Estamos muito gratos a esse processo que eu sei que vai cada vez acrescentar mais aos nossos alunos na rede de Vespasiano. O meu lugar de fala, infelizmente, já não é mais como professora, porque eu não estou em sala de aula. Mas até isso o MM me deu a oportunidade, a Mentalidades Matemáticas me deu essa oportunidade, porque eu participei do DOM, e aí eu posso falar como uma professora novamente. Depois de 10 anos fora de sala de aula, eu tive a oportunidade, nós tivemos, né, de estar em sala de aula com os alunos e foi maravilhoso. E tanto no Dom de Janeiro quanto no que a gente fez agora em julho, a gente pôde perceber nos meninos, né, como que foi essa mudança ali. O nosso propósito nessa formação nem foi alcançar os alunos, né, nem foi mensurar esse aprendizado do aluno, foi mais um momento para nós, como professores, estarmos debruçando sobre a nossa prática e conscientemente levando essa prática para o aluno. Mas a gente viu como que as crianças gostam, né, Red? Como que eles falam assim, como assim? Eles chegam no início meio resistente. Opa, vários caminhos pode levar uma resposta? Como é que essa coisa dessa questão de uma proposta de pergunta aberta, que eu posso dar várias respostas? Isso no início eles têm um pouco de resistência. Mas depois de 2, 3 dias imersos nesse meio Mentalidades Matemáticas, eles já conseguem ver várias possibilidades, eles já saem fora da caixinha e usam cor e conversam e já sai daquele campo da matemática isolada que ninguém pode conversar, que é você diante de uma folha ali fazendo aquela sequência gigantesca de algoritmos ali. Não, aí ele já consegue pensar, refletir, aí é gostoso, né, Regi? Sim, ainda mais quando eles conseguem fazer até conexões que às vezes a gente na formação, conversando entre professores, coordenadores, né, a Paty, que estava ali no caso comigo, na Escola Dolores, eles passaram, ela e a Jana passou para a gente, nós
fizemos ali a atividade no primeiro momento, mas ao passar para os alunos, tivemos a surpresa que eles fizeram conexões que a gente não imaginava, que nós não esperávamos. Eles foram além do que a gente esperava. Então, assim, o resultado foi muito maravilhoso. Verdade. Acho legal você pontuar isso, né, Regiane? Tenho relatos de experiências incríveis suas, né? Inclusive, uma atividade sua, como você falou, que você fez de formas para fazer uma conversa numérica, para discutir em profundidade a propriedade das operações matemáticas. Eu achei tão bem feita e tão bem estruturada que eu fiz na formação com os professores também, de tão incrível que foi. E é muito legal vocês trazerem isso dessa mudança, né, dos estudantes pararem de esperar que a gente faça por eles, mostre o caminho para depois que eles repitam. E aí, no meu lugar de fala, Dani, falando como formadora de vocês, o meu lugar de fala é muito bonito ver esse florescimento nas pessoas que ensinam matemática da rede de Vespasiano, porque quando a gente começou, Jack, você também já experimentou isso, o pessoal ficava muito assim, como assim não tem uma resposta só? Ah, não, esse enunciado aqui não tá direito, tá faltando palavra, tá faltando coisa. E aí depois vocês foram se soltando e vendo isso, né? O quanto hoje para vocês é muito confortável estar nessas atividades e o quanto em muitos momentos algumas pessoas, né, na nossa formação, que talvez não se sentiam pessoas tão matemáticas assim, hoje se abriram para esse processo. Né, se abriram para falar, não, eu sou capaz de aprender matemática sim. Regiane, você tinha me contado uma história dos seus alunos, que eles estavam se sentindo capazes, que alguns que achavam que não eram capazes de aprender matemática e que aí perceberam. Conta pra gente também como que foi isso. Sim, a minha vivência com os alunos, ela é, eu digo assim, sobrenatural, é de fazer uau. Porque eu estava falando aqui agorinha mesmo, né? Eu tinha um aluno que ele não vinha para a escola, só dormia. Quando vinha, ele era turista, né? Como se fala, quando falta muito. Aí eu sempre falando com ele, chamando ele perto de mim, traz um caderno de matemática, eu quero seu caderno separado, vamos fazer algo bacana. Tem outras atividades, você vai conseguir, eu sei das suas dificuldades, porque esse aluno só sabe apenas somar e subtrair. Então, a vergonha, né, fez com que ele se apagasse na matemática. Na hora da matemática, ele queria dormir. Agora, hoje, ele chegou na escola, me deu um abraço, eu saindo de outra sala. Professora, eu vou ser o seu melhor aluno. Está aqui o meu caderno. E ele fez a atividade de multiplicação com conversa numérica e me apresentou. E foi ele que fez, que ele estava próximo de mim. Eu pedi que ele sentasse à frente e ele estava ali sentado à frente e ele deu conta. E, assim, é satisfação e agradecimento a vocês, né, que também têm trago essas novidades para a gente, para ajudar aos nossos alunos e a nós, professores também, porque tem hora que a gente não sabe para onde ir. E a questão do dom, dessa formação que nós fazemos, é o que o professor mais precisa, ter esse tempo de sentar, de conversar, de trocar ideias. Porque a gente não constrói a educação sozinho, a gente constrói a educação juntos. E é muito bom ter as coordenadoras, vocês, trazendo essa formação para nós. Está sendo de grande apoio. O que eu queria também destacar da sua fala é que fazer atividades como professores aí prepara vocês para dar aula, né? Mas é bom antecipar o que os alunos vão dizer ou pensar as estratégias e também estar com surpresa quando eles trazem outra ideia que nem pensamos, como você falou. Mas fazer esse trabalho juntos aí como ajuda o radar para nós já estar prontos para responder e para ver as estratégias mais comuns que os alunos vão ter, mas ficar aberto às outras coisas que não pensávamos, né? Então, eu acho tão importante o professor sentir-se preparado e saber que essa atividade vai trazer alegria, vai abrir caminhos para os seus alunos, porque o professor já experimentou isso. Então, vai trazer isso para os seus alunos com essa confiança, né? Sim, Jack. É o que é mais importante para a gente, sabe? Em meio a essa formação, a gente tem, né? Já sabemos que a matemática é uma ciência de conexões. E quando a gente está ali, né, como a Marina e as meninas que fazem a formação que a gente gosta de falar, a gente está ali trocando figurinhas. Ou seja, trocando ideia, um complementando a ideia do outro. E aonde que surge até essa oportunidade de a gente conseguir construir novas atividades.
né, que quando eu fiz essa atividade com os alunos, é porque eu estava trabalhando com eles formas geométricas, e eu precisava dar uma conversa numérica, porque na formação eles estavam sendo cobrados, faz uma conversa numérica com os meninos. Aí eu pensei, eu vou transformar esses símbolos e vou colocar cada um com números, eles vão ter que descobrir a conta para mim, e a operação, e eu não dei a operação. Os símbolos formando ali os números, e eles conseguiram. Eles foram com conjecturas, como eles viam que tinha 3 figuras em cima, 2 embaixo e 3 na resposta, eles começaram. Não é multiplicação, porque tem 2 aqui, então tinha que ter mais quadradinhos, mais figuras. Não é multiplicação. Aí o outro, também não é divisão, porque ela está montada do jeito que a conta está montada, e assim eles foram argumentando, caíram na subtração, na adição, e ficaram aquela conversa, aquela disputa, até que um aluno falou, não é subtração, porque aqui se eu tirar 7, esse que é igual, ele vai ser 7, vai zerar, não posso zerar a minha centena que está lá, porque se a primeira lá zerar, não é centena, e está na casa da centena, é adição, vão na adição. E começou, e foi muito legal, gente. A conversa deles contagiam a gente, anima a gente para a aula, e deixar eles construir essas conexões dentro da matemática é o que é mais importante. A gente está construindo um ser humano realmente para essa sociedade, que está tanto precisando de pessoas que tragam argumento, que tragam crítica, que fazem mesmo as coisas movimentarem e acontecer no nosso meio. Então, assim, é fantástico esse meio que vocês estão, esse modo, né, que vocês estão trazendo para a gente, nos dando a oportunidade de praticar e ver os nossos alunos ir além do que a gente possa estar tentando ensinar para eles. É a residência pedagógica, né, que a gente faz, só fortalece a nossa comunidade de aprendizagem. Ela só fortalece o grupo. A gente nem se conhecia, né, e hoje a gente se conhece não só por nome, é por convivência, e uma convivência construída em cima de uma prática pedagógica, da análise de questões, da resolução de atividades, né? A gente vai fortalecendo. Hoje a gente conhece, o nosso grupo está muito mais sólido, a gente se conhece muito melhor, e se conhece através das relações que nós estabelecemos através da matemática. Quem diria que a matemática seria o elo que nos uniria? E não só o especialista em matemática, une o pedagogo, professor de educação física, todos eles dentro desse mundo, né? Nós temos um coordenador pedagógico, o Michel, que faz parte desse momento com a gente, temos professores de várias áreas ali, debruçando em cima da matemática, todos matemáticos. E acho que é legal isso que vocês trazem, né? Que ela é uma construção conjunta. Da mesma forma que a gente, né, que a gente está ensinando algumas coisas para vocês, a gente também está aprendendo muito com vocês, né, diretamente. E na experiência de Vespasiano como um todo, porque esse nunca foi um projeto de, vamos lá ensinar pessoas que já trabalham há não sei quantos anos com educação, que vivenciam isso, como elas têm que dar aula. A nossa proposta sempre foi de fazer uma cocriação, né, e uma cocriação que a gente toma muito cuidado de trazer as evidências, de entender o que está funcionando, o que precisa ajustar, ouvir muito do pessoal que está em sala de aula, né? A gente costuma falar as pessoas que ensinam matemática, porque aí é todo mundo, né, que está aí colocado. Então, como que a gente vai se construindo junto e se fortalecendo numa comunidade de aprendizagem, como o Jack falou, né, Jack? Desse Brasil todo, de pessoas que se sentiam sozinhas para vivenciar, para experimentar, e a gente fala, não, chega aqui com a gente, vamos conversar, vamos se fortalecer, vamos pensar junto, né? Então, não sei se você quer comentar alguma coisa, Jack ou as meninas. Então, vou passar para outro ponto. Opa, quer falar, Dani? Desculpa. Não, tranquilo. Vai te dar Então, tá continuidade. Então, passando para outro ponto, a gente já falou muito, né, de como a formação tem ajudado, o que a gente pensa, a gente planeja junto, a gente experimenta atividade junto, a gente compartilha a produção dos nossos estudantes, né? Às vezes, poxa, nossa, olha aqui o que o aluno fez, eu não consegui entender muito bem, será que alguém me ajuda para a gente poder trazer e como que eles se sentem melhores? Mas eu queria ouvir de vocês um pouco, né, esses resultados. O que vocês estão sentindo de resultado? O que vocês estão conseguindo ver, né, observando a olho nu? Como que a gente está conseguindo ver resultados e vendo essa transformação incrível na rede de Vespasiano? Eu gosto de falar da fala dos meus colegas, né?
para nós professores de matemática, está sendo muito valioso a gente conversar. Vários já falaram isso na formação para vocês, que aprendendo a valorizar o erro dos alunos, perceber o caminho que eles estão construindo, né? Não punir o erro, não focar no erro como uma punição, como algo ruim, mas trazer para o aluno que o errar vai fortalecer a própria mentalidade dele para descobrir o caminho certo e percorrer naquele caminho. Então, todos os professores que eu conheço, né, que são professores de matemática, só fizeram essa formação, eles falam: a parte do erro é a que mais me fez mudar como professor e como ser humano. Eu estou tendo outro olhar para os meus alunos. Hoje, o que o aluno faz, eu valorizo o esforço dele e sempre dando a ele o direito dele persistir até encontrar o caminho. E não focar naquele erro do aluno. Então, assim, isso realmente para nós ali, a equipe, está fazendo muita diferença. Eu já trabalhava assim, não focando no erro do aluno, como eu já falei, eu gosto muito de trabalhar em projetos. Então, projeto, você tem que ajudar mesmo a criança a construir aquele caminho. E hoje, né, percebendo que mais professores estão com essa ideia, é muito bacana mesmo. E para além, né, da aquisição de vocabulário, porque acaba por conviver tanto com mentalidades matemáticas, a gente absorve o vocabulário da abordagem, mas virou um estilo de vida. A mentalidade de crescimento está fazendo parte do nosso dia a dia, né, Regis? Hoje a gente, diante de um desafio, tanto em sala de aula quanto nós na gestão, na Secretaria de Educação, a gente... Peraí, vamos analisar, vamos sentar, como que a gente resolve isso aqui? Não, tem como fazer, tanto na questão do trabalho quanto pessoal. A gente teve relatos no Dom de professora que ela estava pleiteando tirar uma habilitação de moto e falou, não, eu posso tudo, com esforço e persistência e condições adequadas eu posso qualquer coisa. Então, os princípios das mentalidades matemáticas, eles podem ser usados na vida, na língua portuguesa. Então, a gente vê essa mudança, a gente vê essa inserção, não só do vocabulário, mas de uma atitude de vida mesmo. A gente tem uma mudança. É mais fácil, eu sempre falo isso, né, Má? Nas nossas conversas, a gente sempre fala, acho que todo ser humano merece saber que com esforço e persistência ele pode qualquer coisa. Ele pode aprender uma língua, ele pode aprender matemática, independente se é mulher, homem, a classe social, se é uma pessoa periférica, não tem problema. Você pode matemática, você pode tudo com esforço e persistência e tendo as condições adequadas, que a gente nunca pode esquecer dessa questão. Então, eu acho que tem sido um bom encontro, um bom passeio, um bom casamento. Vespasiano e mentalidade de matemáticas casou. Está casando, né? A gente está ali no noivado, está sendo um casamento muito bacana. Uma boa aventura, né? E aventura sim. com cuidado, uma jornada Sim. que a gente está fazendo junto. E acho que, Dani, você traz um elemento central, e aí já vou encaminhando para a nossa última pergunta, né? Dessa conversa que a gente não quer acabar nunca mais, infelizmente. Temos que, né? Então, isso que você traz das condições adequadas, né? E as condições adequadas para que as pessoas que ensinam matemática possam ensinar com condições adequadas e os nossos estudantes e as nossas estudantes possam aprender com as condições adequadas. Porque a capacidade todo mundo tem e a gente está vendo que com o estímulo certo, o esforço e a persistência vão brotando também, né? E aí, nas nossas formações, uma coisa muito legal que vocês trouxeram é que o Mentalidades Matemáticas, ele não requer recursos absurdos. Como, por exemplo, ele tem que ter... Se eu não tiver uma lousa digital na minha sala, não dá para fazer Mentalidades Matemáticas. Se eu não tiver um material específico de manipulável, muito próprio, que a gente só compra no alto da colina da China, isso aqui não vai funcionar, não vai acontecer. E aí vocês trouxeram e trazem com muita frequência, e eu concordo muito com vocês, que o maior recurso do Mentalidades Matemáticas são as pessoas que ensinam matemática, as professoras e os professores que estão lá na sala de aula. E aí fica a pergunta para vocês, né? Por que é tão urgente que a gente invista cada vez mais na formação das pessoas que ensinam matemática? Como é para vocês isso?
Nós sabemos que não basta apenas a gente ir para uma sala, né? Você conseguir seu diploma de licenciatura, pronto, estou apta a dar aula. A gente sabe que o professor, ele é do dia a dia, ele é daquele que senta para conversar, expõe seus argumentos, faz seu planejamento, testa o que dá certo, porque, né, agora que a gente sabe mais ainda que os erros são valiosos, sabemos que vai ter uma atividade que podemos testar e ela não vai funcionar. Bom, vamos ver onde erramos, vamos colocar nossas mentalidades de crescimento aí, né, não deixar ela fixa, evoluir, planejar novamente, buscar novas estratégias, olhar agora com a coordenação, que agora nós temos uma coordenação envolvida dentro de mentalidade de matemática. Temos a secretaria, né, tem a secretária de educação que dá todo o apoio para nós, a secretária de educação toda envolvida, são professores que estão ali em outras formações, mas eles estão junto conosco, fazendo a formação de mentalidade, mesmo que eles não vão para a sala, como a Dani falou que agora, né, ela não está em sala, mas ela pôde vivenciar no Dom, novamente. Mas isso é que é bom, eles estar do nosso lado, o apoio. Então, essa formação serve para cada vez mais enriquecer o currículo, não só dos professores, mas também na nossa escola, para a gente trazer algo para o aluno, independente se temos recursos ou não. Com uma folha de papel, com dobradura, você consegue ensinar matemática para os alunos. Estamos com um projeto do canteiro, né? Fizemos um canteiro com os meninos na forma triangular, um triângulo retângulo. E os meninos eles estão vivenciando a matemática até mesmo nos projetos de uma horta. Né? Essa horta nossa lá da Escola Josefina. Então, os alunos estão amando. E sempre eles pedem para estar aí nessa horta. Eles estão aprendendo medida, porque ao plantar, fazer o palmo para fazer as mudas, as plantações. Eles perceberam que o triângulo era um triângulo reto, que eu não falei com eles, fizemos, pedi para eles pesquisarem, para eles conversarem. E agora eles vão entregar um trabalho sobre a horta, dentro do vocabulário matemático para nós. Então, assim, estamos caminhando com o que temos. E está sendo muito bom essa caminhada dentro da mentalidade de matemática. E a formação do professor, ela é necessária porque a gente já tinha identificado que algo na matemática não estava legal, não estava funcionando. Os resultados estão aí, os resultados nos mostram o tempo todo que não é algo pontual de Vespasiano. A matemática exige um olhar, exige um cuidado, né, no país inteiro. Então, precisa ter esse cuidado. E essa prática só vai ser revista mediante uma formação. Um momento em que aquele professor possa se debruçar sobre a sua prática, possa ter um momento para analisar o que está acontecendo ali. O Dom, eu sempre, né, acabo voltando no Dom sempre, mas o Dom tem essa oportunidade, que ali o professor tem aquele momento que ele pode debruçar sobre a sua prática sem ficar preocupado com aquela lista de habilidades que ele precisa desenvolver com o aluno. Ele não precisa nem de lembrar do currículo. O Dom é aquele momento que ele pode sentar, pensar, rever sua prática e com aquilo ele seguir naquele caminho de mudança, de transformação, de adequação. Porque tem que casar. Mentalidades não é mais uma tarefa para se fazer. Não é? Você pega todo aquele arcabouço que você tem de uma vida, de uma prática ali na matemática e acrescenta algo que vai fazer com que uma folha de papel se torne um momento em que o aluno levanta ali da cadeira e vai na mesa do outro e conversa, um momento de criação, um momento de vivência matemática que vai levar para a posteridade. Então, eu acho que a formação é fundamental. O professor não age de uma maneira incoerente em sala de aula, não é por intenção, por vontade ou por maldade, né? Nem sei se esse é o termo adequado, mas ele age daquela forma porque ele aprendeu daquela maneira. Ele aprendeu a dar aula daquela forma, então ele acha que ela é a única alternativa. E aí o Mentalidades Matemáticas vem nesse sentido, de poder auxiliar o professor nessa nova maneira de fazer matemática, mais aberta, criativa, em que o aluno se sinta protagonista do aprendizado dele. E só um ponto, né? Essa matemática equitativa, trazer assim, oportunidade para todo mundo de igualdade, fez com que nós pudéssemos ouvir mais os nossos alunos. Eu ouvi durante a formação do Dom, né, também nas nossas formações online, professores falando assim, agora eu estou parando para ouvir mais o meu aluno e estou conseguindo entender como ele compreende a matemática e passar de uma forma melhor para ele. Então, assim, não é questão
só da gente estar junto ou fazendo os nossos planejamentos. É também a gente aprender a ouvir o nosso aluno, porque ele sim é importante, ele sim é que vai fazer com que a educação ela vai mudar. Ele que vai trazer, quando nós viermos, né, com as atividades, eles que vão trazer o saldo positivo para a gente. Eles que vão dar o retorno para a gente do que estamos fazendo. E é assim que nós estamos vendo dentro de sala de aula. Alunos que não conseguiam, que estavam se sentindo travados, e hoje eles se sentem livres de conversar um com o outro, e não tem mais a questão de ofensa, que você não é capaz, e outras palavras chulas, né, que eles falavam, comparando até mesmo com certo animal. Eu brincava com eles, o animal é mais inteligente do que você está falando, colega, você está xingando, é o animal, não é o colega. Sempre brinquei isso com eles. E hoje eles se respeitam. Se o colega dá uma ideia e eles não concordam, eu vou pensar se faz sentido. Então, assim, a fala, né, da mentalidade matemática com as atividades fixas, atividades de crescimento que a gente tem passado para eles, essas mentalidades, eles têm aprendido e têm colocado em prática até mesmo na fala deles, o que está sendo muito importante até mesmo para cessar o bullying dentro da sala de aula. Está sendo muito valorizado. Eu concordo plenamente com o que vocês estão falando, porque sabemos, quando nós perguntamos aos professores como foi a sua experiência matemática, igual o meu, horroroso, sabe, traumático, porque estávamos com um paradigma tradicional que dizia uns vão conseguir, uns não, uns são burros, uns são inteligentes, né? Mas vamos tirar essas ideias. E a mentalidade matemática sempre é como humanizar a matemática e trazer essa dignidade, tal como o professor, como os alunos. Todo mundo tem dignidade e deveria ter oportunidade de conseguir entender, de conseguir se desafiar. Isso é tão importante. É o foco de MM, o que vocês falaram, essa experiência na aula, que não tem que ser assim. Muitas vezes, os que estão nos ouvindo, talvez, acham, tem que ser assim, a matemática é difícil, é duro, tem que ser assim. Não tem. Pode ser rigoroso, mas também aberto, com muitas possibilidades. Marina? Nada de ciência exata, né, Jack? É uma ciência criativa, acima de tudo, né? Quando o pessoal vem, porque a matemática é uma ciência exata. Não é exata, não. A matemática, ela cresce quando a gente pergunta em si, a ciência como um todo, né? E acho que a gente discutiu aqui pontos extremamente importantes, né, de como a gente trabalha com os nossos estudantes, como que a gente humaniza a matemática, ao mesmo tempo que a gente se reumaniza em sala de aula, que a gente se enxerga como sujeito desse processo de aprendizagem, né? Tanto nós, professores e professoras, como os nossos estudantes, e a gente vai conseguindo retomar e construir algo muito novo e muito maravilhoso, né? Que é ser sujeito nesse espaço que a gente está fazendo, uma cultura humanizada da matemática e da escola, né? E aí, a Dani trouxe a questão das professoras, dos professores, e isso é verdade. As professoras e os professores, eles não são o problema. Nós somos a solução para a educação. Nós, professoras, professores, somos pessoas que ensinam, nós que somos a solução para a educação. Não existe possibilidade da educação avançar sem a nossa participação. E a gente já faz muito, com condições bem poucos adequadas para que a gente consiga fazer isso. E aí, para encerrar, me vem na cabeça uma frase do Emicida, né? Uma música, na verdade, que ele fala: tudo que nós tem é nós. E, gente, isso é coisa pra caramba. É muita coisa. Nós somos muita coisa. Muito obrigada pela participação de vocês. Incrível, né? Bem que poderíamos ter mais umas 2 horas de conversa. Antes de avançar mais um pouco na experiência de Vespasiano, que tal uma pausa para o cérebro? Olhando aí para essa imagem, pense comigo, qual não pertence e por quê? Pensa com calma. Mais importante que chegar à resposta são as sinapses que você está ativando com essa atividade, lembra? A não pertence porque é o único que está de cabeça para baixo, e os outros 3 estão de cabeça para cima. A não pertence porque é o único que forma um triângulo isósceles, os demais são escalenos e no B formam triângulos equiláteros. B não pertence porque é o único que não é um triângulo, é um hexágono.
B não pertence porque é o único que a soma dos ângulos internos não é 180 graus, é 720 graus. C não pertence porque é o único inclinado, os outros estão retos. C não pertence porque é o único que tem ângulos obtuso e agudos, e os outros têm ângulos obtusos ou agudos. D não pertence porque é o único cinza, os outros são brancos. D não pertence porque é o único que tem um ângulo de 90 graus. Os outros têm ângulos maiores que 90 graus ou menores que 90 graus. Agora sim, de cérebro renovado, bora saber mais sobre a Revolução Matemática de Vespasiano? É hora da mesa. Vespasiano antes e durante as mentalidades matemáticas, com Laís de Castro Brant, secretária de Educação de Vespasiano, Sônia Dias, gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social, e Yajen Chang, presidente do Instituto Siddhartha. Com a palavra, Yajen. Olá, é um prazer imenso estar aqui com duas pessoas muito queridas aqui, que lutam, assim como a gente, lá no Instituto Siddhartha, por essa educação mais equitativa, uma educação matemática mais equitativa para todos. Eu sou Yajen, eu sou asiática, eu tenho óculos branco, cabelo nos ombros, curtinho, e eu estou vestindo uma camisa verde. Agora gostaria que a Laís se apresentasse. Ok, eu sou Laís, eu sou negra, tenho cabelos castanho escuro, estou com uma blusa bege bordada e tenho os olhos claros. Sou de Minas Gerais, Vespasiano. Sônia? Eu sou a Sônia, eu sou uma mulher negra, de meia idade, tenho cabelo na altura dos ombros, meio cacheado, e estou vestindo uma blusa amarela com um colar preto e com óculos cor de vinho. Perfeito. Gente, então a gente está aqui nessa mesa hoje para falar um pouco sobre como é que surgiu o Mentalidades Matemáticas dentro de uma rede, né? Qual que foi a ideia que nos levou a atuar dentro de uma rede? O Mentalidades Matemáticas ele já estava presente no Brasil há alguns anos, né? E a gente sempre trabalhou com diversas escolas, em salas de aulas distintas de todas as regiões do Brasil. Só que chegou no momento que a gente queria mais. A gente sabia que esse trabalho funcionava muito bem em sala de aula e a nossa dúvida era, será que era possível levar essa abordagem do Mentalidades Matemáticas por uma rede como um todo, pensando de uma forma sistêmica, começando da sala de aula dos alunos, pensando nos coordenadores, na direção, na equipe técnica da secretaria. Como é que seria fazer uma transformação completa dentro de uma rede aqui no Brasil, no município brasileiro, né? Porque a gente sabe que pensar em matemática, numa educação matemática, não adianta só pensar no micro-universo da sala de aula. É fundamental, sim, sem dúvida. Mas para ser uma mudança duradoura, o sistema todo precisa estar apoiando esse professor na sala de aula nessa mudança. Então foi assim que a gente teve essa ideia de montar o Mentalidades Matemáticas, ou propor, então, para o Itaú, né, Social, essa proposta de fazer uma abordagem sistêmica, né, de intervenção dentro do município dessa abordagem do Mentalidades Matemáticas. E aí, conversando com a Sônia, né, Sônia? A gente conversou, trocamos ideias sobre a possibilidade de implantar o Mentalidades Matemáticas, fazendo a formação de professores no município. E aí a Sônia, um belo dia, chegou e falou assim, eu tenho a cidade perfeita para esse trabalho, né? E ela falou de Vespasiano. E aí, Sônia, eu queria que você contasse um pouco por que, então, você escolheu Vespasiano. Como é que foi essa escolha? Bom, lá no Itaú Social, a gente tem um programa chamado Melhoria da Educação. E em 2021, esse é um programa que já acontece desde 99, e em 2021 a gente fez um edital, e no edital fazia um planejamento estratégico, fazendo um diagnóstico e um plano de ação. E o município de Vespasiano se inscreveu nesse edital e a gente passou a conhecer o município, a Laís e a equipe e ficamos muito bem impressionadas com o compromisso delas com a educação, com o engajamento no diagnóstico e também com o planejamento todo que eles fizeram, organização, preparação, dedicação. E o que aconteceu também nesse diagnóstico e no plano de ação, eles colocaram que eles gostariam de trabalhar com a matemática.
Então, daí a gente falou, opa, acho que deu match. Pode ser um ótimo, assim, é um ótimo município, a gente sabe que ele vai dar continuidade às ações e, por outro lado, a gente já queria, junto com o Siddhartha, apoiar essa transposição de uma metodologia que até então estava sendo implementada em escolas, mas ganhando essa escala, indo para uma rede municipal. Então, a gente achou que esse seria uma excelente combinação. E foi mesmo, viu, Sônia? Quando a gente conheceu a Laís e toda a equipe lá de Vespasiano, a gente apaixonou também, né? Foi maravilhoso, até porque a Laís é professora, né, pedagoga, começou como professora pedagoga, foi já coordenadora pedagógica, diretora de escola, então Laís conhece todas as camadas aqui dentro do sistema. Um pouquinho só, né, Laís? E é muito bacana, né, você agora como secretária, sabendo, né, das dores da escola, das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, tá nesse lugar de poder tomar decisões, né? Então, eu queria que você contasse aqui pra gente um pouco como é que foi, como é que era o Vespasiano antes da gente entrar com esse programa de formação de mentalidades matemáticas, e depois você pode também contar, assim, o que mudou. Bom, Vespasiano, a gente tem uma rede de 43 escolas, não é? E antes da chegada do Mentalidades, a gente via que havia uma lacuna muito grande na formação dos professores e na melhoria dos resultados dos nossos alunos, consequentemente. Então, durante o planejamento estratégico, né, Soninha, nós relatamos várias vezes para a equipe que era o ponto fraco de Vespasiano. A gente tinha os resultados do SAEB, sempre com números que não eram os ideais para o que a gente espera de uma boa educação. Então, e não conseguimos também no mercado, não é? Pessoas que tivessem um projeto consistente, equilibrado, feito por pessoas capacitadas para a gente poder levar para Vespasiano. Então, no dia que Sônia ligou e falou desse projeto, né, eu me lembro como se fosse hoje, lá na secretaria toda a equipe vibrou, nós nos abraçamos no corredor, né, ficamos felizes, fizemos até um vídeo, né, mandamos para o Itaú, comemoramos porque era o calcanhar de Aquiles da rede, sabe? E a gente precisava mesmo que esse projeto acontecesse e para nós foi algo assim maravilhoso, que tem tido excelentes resultados. Sim, e me conta um pouquinho, assim, né? O que você vê, assim, antes do Mentalidades, antes dos professores passarem por essa formação, como é que eles viam a matemática e como é que eles estão agora? Olha, antes do Mentalidades chegar, a gente viu uma escola cheia de mitos em relação à matemática, a matemática engessada, onde as pessoas trabalhavam sempre da mesma forma e de uma forma muito tradicional, não é? A gente não vê o pensamento aberto em relação a discussões sobre o erro, a conversar sobre como que uma criança aprende. Muitas vezes se fazia isso em relação à alfabetização, mas não se fazia isso em relação ao conhecimento matemático. E a chegada do Mentalidades, e foi interessante porque a gente conversou com todos os setores da rede. Talvez isso tenha trazido uma tranquilidade e os professores abraçaram a formação. A gente conversou com os diretores, com os supervisores pedagógicos, com os professores. Hoje, quando o Mentalidades está acontecendo no dia de férias, por exemplo, as famílias entram para a escola e contam como que eles também estão vivenciando esse momento, fazem atividade de matemática nas oficinas. E acho que é um programa, um projeto que entrou dentro da escola e entrou em todos os setores da escola e talvez isso tenha sido assim a grande o que garantiu realmente a eficiência, né, dos trabalhos. Acho que foi isso. Mas é muito bacana ouvir você falar como é que a comunidade toda agora está abraçando a matemática. Sim. E não só os professores, como os formadores, né, como os professores, e também as famílias, né? Sim. Conta um pouco como é que é isso, as famílias gostarem de matemática ou elas fazerem as atividades juntas. Olha, a meninada chega em casa contando o que aprendeu dentro de sala de aula, né, que para um determinado desafio que foi feito, eles fizeram várias estratégias e as estratégias que eles usaram foram consideradas, ou seja, mexeu com a autoestima da meninada. Então, a meninada chega em casa, às vezes até o próprio pai tinha dificuldade com a matemática e estava vendo com a criança que aprender matemática é bom. E nós fizemos o dia D, né, e passou nas redes nacionais e foi fantástico. As famílias indo ao quadro, pegando o pincel e mostrando outras formas de resolver desafios matemáticos. Então, eu vejo que quando você consegue levar, né, a estratégia, o projeto e toda a formação e fazer isso acontecer dentro das casas, é fundamental, porque a gente dá
valor e a gente acredita naquilo que a gente também domina e conhece. Então, hoje a gente pode falar que as famílias também sabem falar da matemática e sabem dominar o conteúdo matemático a partir do que os meninos vivenciaram da sala de aula. E Laís, então isso que você comentou é tão bacana, né? Saber que a comunidade toda se engaja, se envolve nesse processo de aprendizagem, né? Que a matemática tem esse mito tão grande que ela não é para todos, e o fato de as crianças, se empoderarem de que matemática sim é para elas, que elas podem olhar para esse desafio e correrem atrás para aprender mais e convencer as famílias também que elas podem, né? É muito transformador, né? Realmente é um exemplo para a gente, né? E, Sônia, a escolha foi ótima, né? De Vespasiano. E realmente é muito bacana. A gente já esteve lá, a gente já está lá há 2 anos, né? Quase. E cada vez que a gente vai para Vespasiano, a gente vê como a rede toda vibra com essa mentalidade de crescimento, né? E pensa assim, eu ainda não sei, mas eu tenho a disposição para aprender, que eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa em qualquer lugar para a gente conseguir avançar, né? E aí, Sônia, queria que você comentasse um pouco, assim, para a gente aqui, quais você acredita que são as condições necessárias para fazer uma implantação de um programa desse, de formação, de matemática, de uma forma sistêmica, assim como foi em Vespasiano? O que a gente tem identificado e ficou muito nítido, né, pela participação de Vespasiano, é que realmente precisam algumas condições. A gente sabe o quanto existe demanda para o aprendizado de matemática. Quando a gente olha os dados do SAEB, os dados da Prova Brasil ao longo dos anos, o aprendizado da matemática, seja nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio, então, ele está muito aquém do que o necessário. E, então, assim, a demanda existe em todo lugar. Mas, além da demanda, precisa existir uma liderança que consiga envolver a equipe da secretaria, de que aquele é um projeto importante, de que o trabalho com a matemática, que a secretaria, que aquela liderança, né, aqui como a gente tem a Laís, que ela se importa que todos os seus alunos aprendam a matemática, precisa envolver a sua equipe mais próxima e precisa criar condições estruturais para isso, né? Sejam condições de que os professores participem das formações, que seja num horário a mais, como foi no caso de Vespasiano, chegou a ter formação aos sábados, por exemplo, mas isso precisa ser construído dentro da rede, né, e com condições para que os professores participem e depois para que, por exemplo, quando tem as aulas, o curso de férias, precisa abrir escola nas férias, precisa ter lanche, precisa ter outra merenda, precisa ter transporte, precisa ter toda uma infraestrutura que garanta que os professores vão chegar na escola e só vão se preocupar em aprender, que os alunos vão chegar e eles só vão se preocupar em aprender, que as famílias vão ter as suas condições de que as crianças sejam transportadas, bem alimentadas, num horário que seja razoável e que elas também possam se dedicar a isso. Então, assim, é preciso que, além da demanda, a secretaria ofereça essas condições. E isso nem sempre é fácil, né? Então, por isso que o caso de Vespasiano ele se torna ainda mais especial, né? Porque é uma secretaria que já vinha consistentemente trabalhando no aprendizado das crianças, por isso já experimentava bons resultados em língua portuguesa, mas que precisava desse empurrão, né, desse apoio e dessa nova estratégia que foi oferecida por meio do Mentalidades para que deslanchasse também na matemática. Sim, e muito interessante que Vespasiano, Laís, como você comentou, vocês já começaram com uma pesquisa, vocês já estavam analisando as evidências, os dados de aprendizagem que tinham avançado né, na área de linguagens, né, de língua portuguesa, mas não em matemática, né? Então, foi com base nessas evidências que vocês tomaram essas decisões, né? Então, Laís, você também quer comentar um pouco aqui para a gente? Quais foram as condições, né, que você achou que você acreditou que eram importantes oferecer essa estrutura para os professores fazerem um trabalho? Sim, eu acho importante que a secretaria tenha pessoas dentro da equipe dela que vai levar para os professores, que a gente trabalha muito a questão da formação dos professores, né, um ambiente organizado. A gente tem que ter um coordenador que saiba fazer esse movimento, onde os professores vão perceber que há um cronograma,
que é uma organização, né? Do ponto de vista econômico, para o município também foi muito tranquilo fazer a Mentalidades acontecer, porque os formadores são todos do Instituto Siddhartha, o município não arca com esse pagamento dos formadores, né? E na parceria com o Banco Itaú, e essa formação é feita por pessoas, né, com formação impecável, né? E o que o município faz de incentivo, no caso, né, da nossa cidade? Nós temos o tempo para poder fazer a formação em serviço. Mas nós achamos interessante estimular o professor e a adesão dele ao projeto com a formação além do horário do trabalho. Então, a gente faz essa organização com uma extensão de jornada, né, de extensão do número de aulas, o que não sobrecarrega o município. É feito de uma forma muito tranquila e, ao mesmo tempo, estimula o professor a participar, já que ele vai ter um auxílio financeiro para estar fazendo. A gente estimula o professor, mas a gente sabe que o maior ganho é do aluno, não é? E o foco da educação é o aluno. Então, trabalhando com o professor, incentivando a participar, remunerando essa participação, a gente tem um aluno mais bem formado no nosso município. Então, do ponto de vista estrutural, da implantação, levar para todos os professores que é um projeto consistente, que ele tem todo um cronograma, não é? Que a gente vê as coisas acontecendo. Os formadores do Instituto Siddhartha têm grupos, eles conversam com os professores quase que diariamente e eles se tornam, inclusive, né, grandes amigos, né? A Marina é uma pessoa fantástica que faz essa interlocução com o nosso município. E os professores hoje, eles gostam do grupo, gostam do conteúdo, conversam entre si. Você chega na escola, tem um painel falando alguma coisa, dentro de sala de aula tem atividades totalmente diferentes do que o menino fazer uma tabuada, não é verdade? E a gente vê que, na prática, agregou muito para o município. Acho que é por isso que está dando certo, né, Sônia? Porque o Itaú nos deu esse presente maravilhoso e a gente vê que o Instituto Siddhartha é um instituto sério, com pessoas extremamente competentes e que sabem fazer essa interlocução com o município de uma forma muito tranquila. Nós chegamos à conclusão que a gente não tem mais trabalho. Nós estamos fazendo o nosso trabalho de uma forma mais eficiente. Sai o medo da matemática na escola e entra a matemática com alegria, que eu acho que é o que todo mundo quer e é o que vai realmente proporcionar que os nossos meninos tenham melhores resultados nas avaliações, tanto internas quanto externas. Que bacana ouvir, né? Matemática com alegria, né, Sônia? É um sonho de consumo isso aí, para a gente realmente tirar esse medo que tantas pessoas brasileiras aqui têm medo dessa matemática, a sensibilidade matemática, né? E não precisava ser assim, né? Uma forma diferente de ensino, uma abordagem diferente da matemática, que a matemática está em tudo, né? Acho que hoje as crianças, quando a gente anda pelas escolas de Vespasiano, a gente percebe o quanto eles respiram a matemática todo dia, né? E eles também estão abertos para os desafios, tanto os alunos quanto os professores, né? Quanto os educadores. E isso é muito bacana. Eu acho que você cria também uma das fatores principais que a gente observa, acho que também a Sônia comentou aqui, como é que você criou um ambiente muito seguro em toda a secretaria, né? Para criar essa rede de apoio, né? Todos nós juntos criamos essa rede de apoio para que o professor possa fazer seu melhor em sala de aula, né? Então, você comentou do erro, né? Então, erro não é uma questão a ser punida, assim, é um processo. Então, quando a gente olha para o professor e fala, nossa, essa aula não funcionou. Aí, acho que a secretaria, pelo que a gente vem visto lá na secretaria, falou, bom, dessa vez não funcionou, o que a gente pode fazer de diferente para isso caminhar, né? Então, isso tem sido muito bacana que a gente tem observado na cultura, né? E você diria, assim, que a cultura escolar também, Laís, você acha que nesse micro-universo, a gente está falando do âmbito da formação, né? Que a gente percebe que mudou. Na escola, como é que se vê isso também, no sistema, no micro-universo da escola? Olha, é interessante porque numa sala de professores hoje, eles conversam matemática na hora do recreio. Não é? Era uma coisa assim que muitas vezes o professor de matemática, cada um com sua disciplina, meio que isolado, e o jeito de trabalhar do Siddhartha fez os professores terem esse assunto hoje para discutir numa hora de um recreio durante a aula, né? E isso foi
É muito bacana. E o que eu acho que é importante também destacar é o papel das equipes, né? Tanto a equipe da secretaria quanto a equipe das escolas, elas terem essa noção do que é o Siddhartha, lerem livros, eles também tentarem adquirir outros conhecimentos em relação a isso. Dentro do Mentalidades Matemáticas, a gente também tem, né, livros sobre o assunto, aprofundarem isso mais, e isso vai fazendo o ambiente escolar ficar enriquecido. Eu acho que é uma transformação. A gente já teve a transformação da alfabetização alguns anos atrás, e o Mentalidades ele vem fazendo essa transformação em relação à matemática, que há muito tempo, eu, assim, nesses 32 anos de escola, em relação à matemática, para mim, é um momento inovador. Eu não vi nesse percurso, não é porque eu estou diante de vocês, né? É a prática mesmo, lá o chão de fábrica, esse trabalho sistematizado com a matemática acontecendo, não. A gente viu a alfabetização, mas com a matemática é a primeira vez. Acho que vale a pena. Obrigada, Laís. Acho que é um trabalho muito de parceria, né? A gente vê isso aflorar em Vespasiano, todo mundo aprendendo juntos, e essa é uma experiência muito bacana, né? Que a gente também é a primeira rede, é o primeiro município que a gente está atuando. Então, essa sinergia entre as partes, acho que tem um compromisso de todas as partes com a aprendizagem de cada criança que está naquela escola, em toda a rede, né? E aí você já começou a falar um pouco aqui de uma minha última pergunta, que é sobre evidências, né? Que evidências, talvez, Sônia, você poderia também trazer um pouco, assim, que evidências que a gente tem hoje, né, que vocês observam de que o programa Mentalidades Matemáticas ele está funcionando? Que resultados que você pode compartilhar aqui com a gente do seu ponto de vista? Acho que até um pouco antes de falar de resultado, que eu queria trazer, assim, acho que só para reforçar, quando a Laís fala, né, do envolvimento dos estudantes, que eu acho que talvez até já é um resultado, né, desse envolvimento, que a gente está falando de estudantes de escola pública, né, porque o grande gargalo do aprendizado da matemática está na escola pública. Então, quando a gente tem condições de ampliar essa aprendizagem na escola pública, a gente está transformando vidas de estudantes, né? Que confiam mais neles mesmos, confiam mais na sua aprendizagem e que isso pode mudar uma trajetória de vida. Então, assim, para mim, uma das grandes evidências, acho que já trazendo nesse sentido, é, por exemplo, o próprio comportamento das crianças durante o curso de férias, né? Eu vi crianças que estavam, que a professora chamou para resolver determinado problema matemático, que eu acho que quando que o Mentalidades mostra não como um problema, mas como um enigma, então ele se torna mais interessante de ser resolvido. E que quando a criança foi tentar, ele tentou e falou assim, eu não tenho coragem porque eu erro sempre, eu não sou bom em matemática. E a professora da rede de Vespasiano falou, não, você é ótimo, confie em você mesmo, eu acredito que você vai ser bom. E ele falou, é a primeira vez que eu ouço isso. Então, para mim, essa é uma grande evidência de já uma transposição para um comportamento de não só aceitar o erro, mas estimular que por meio do erro se pode chegar, né, em acertos e se desenvolver a aprendizagem, feito por uma professora, que eu acho que essa é o grande resultado que a gente espera, né, que o Siddhartha tenha uma metodologia consistente e importante, mas como isso vai sendo incorporado às estratégias da própria rede. Então, para mim, uma das evidências mais importantes tem sido essa, de ver os professores da rede de Vespasiano se apropriando e fazendo do seu jeito, né, as estratégias que são propostas pelo Mentalidades. E uma outra evidência para mim que é muito forte é também o envolvimento das famílias. Sim, perfeito, realmente, né? Quando a família está lá junto, entendendo que todos esses desafios que eles estão sendo postos aí vai ajudar o filho, né, de cada um a avançar, né, e ter mais aprendizagem, realmente isso traz aquele alento do coração de que, nossa, a gente está no caminho certo, né, Laís? E assim, você quer comentar alguma coisa de outras evidências que você observa, assim, dentro dessa questão de evidências, né, de avanços de aprendizagem? O que você acha aqui? Que mensagem que a gente poderia deixar aqui para todos? Olha, eu vejo que essa mudança ela não é de um dia para o outro, né? É uma construção gradativa
E eu acho que um dos maiores impactos é na revisão da didática, da forma como trabalhar a matemática dentro da sala de aula. E, ao mesmo tempo, você vê os professores discutir sobre como que aquela criança está pensando naquele momento, como que ela está construindo aquele conhecimento naquele momento. Essa discussão tinha meio que saído da escola, sabe? As pessoas chegam, levam, né, seu plano de aula e tudo, e ficava uma coisa meio estática. Com a questão do mentalidades, a gente vê que a preocupação em desenvolver aquela atividade e entender como que a criança está pensando naquele momento voltou para dentro da sala de aula. Isso é muito bacana. Hoje a gente vê os professores fazendo seu planejamento, levando uma atividade nos moldes do Mentalidades Matemáticas, que é a questão do desafio, da construção, a própria dinâmica dentro de sala de aula, onde o aluno não fica, né, as 4 horas sentados, eles vão lá fora, eles mexem com outros materiais, eles trabalham a geometria de uma forma super tranquila, né? E eu vejo que isso, para mim, é uma coisa assim, muito inovadora e bonita de se ver, de ver acontecendo, né? Você vê que aquilo ali já deu certo, né? Agora, essa mudança ela é feita, né, na questão da adesão, do conhecimento, da formação, de uma forma tranquila. Não é uma mudança de um dia para o outro, é uma construção que a rede vai fazendo gradativamente. É um caminho sem volta, porque eu acho que depois que as pessoas têm contato, elas não querem mais voltar, né, para a forma dos giz, do quadro, do papel, elas querem caminhar naquela linha, né? E a tendência é crescer. Daqui a pouco nós já vamos estar esperando o Mentalidades 2, o Mentalidades 3, Opa, né? Falar com o professor Jack para a gente continuar nessa caminhada, sim, que não tem outra forma de trabalhar e de se pensar que não seja essa. Uma coisa que valoriza realmente o que o aluno sabe, não é? Ao mesmo tempo que também estimula o professor a abrir a mente e a ver que tem várias formas interessantes de trabalhar a matemática, que não é só aquela forma tradicional, como aconteceu com ele. Às vezes a gente traz aquela dor do passado da matemática e muitos professores estão pensando, meu Deus, se eu tivesse aprendido dessa maneira, né? Como tem crianças que já falaram, né? Por que o MM não começou no primeiro ano dele na escola? A gente tem depoimentos de crianças falando sobre isso. Sim. E acho que para a gente que é educadora, o melhor presente que a gente pode ver é isso. As crianças aprendendo, os professores aprendendo e a gente tendo uma escola viva e mais alegre, inclusive, do que a gente teve no passado. E acho que você falou uma coisa chave aí, né, Laís? Assim, como todo educador, ver todo mundo tão interessado em aprender, né, voltar aquela curiosidade que a gente vê tanto na educação infantil, ao longo do processo escolar, ela vai perdendo. Eu vi você falar, a gente vê já os olhos das crianças brilhando, a curiosidade voltando, e eu acho que você também comentou alguma coisa que eu achei muito bacana, que assim, os professores estão perguntando como as crianças pensam. Eles estão debatendo, dialogando sobre como eu faço esse planejamento, né? E como eu abordo esse desafio. Então, a gente entende, dentro desse processo sistêmico também, que esse é um elemento fundamental para a gente poder avançar nessa formação, nessa mudança sistêmica, porque todo mundo tem que estar engajado. A gente acredita muito nessa possibilidade de cocriar, né? As coisas da educação não podem ser de cima para baixo. A gente tem que buscar exatamente, como você falou, o que as crianças sabem e os que os professores também já sabem, para a gente fazer desse conhecimento a melhor mistura aqui e para alavancar mais conhecimentos, né? E, Sônia, você também comentou lá atrás, né, do compromisso. Na sua fala, Laís, é possível realmente ouvir como você, né, e toda a sua equipe, a secretaria, a gente vê isso, como eles estão comprometidos com a aprendizagem da criança, né? Acho que isso é fundamental em termos de condições sine qua non para que essa mudança, né, de aprendizagem, de postura, para essa abordagem realmente poder entrar dentro do município como um todo, né? Eu acho que também tem uma última coisa que eu queria comentar aqui, que tem uma frase de uma professora querida nossa, chamada Rachel Lotan, que ela fala uma frase muito simples, que é: quanto maior a interação,
maior a aprendizagem, né? Então, quanto maior a interação a gente promove dentro dos espaços escolares, maior vai ser a aprendizagem, né? E acho que uma pergunta sempre que a gente gosta de deixar aí, né, pelo que você comentou das evidências, o como esse princípio nosso que a gente sempre leva para nossas formações está se manifestando agora nas salas de aula, não só nas salas de aula, mas nos meninos, professores e nas famílias, né? Debatendo e discutindo. Realmente, assim, brinca música para os nossos ouvidos, né? E, então, como uma última pergunta aqui, né, Sônia, você começou abrindo lá atrás, falando sobre a questão estratégica, né, do planejamento estratégico. Acho que a gente já falou um pouco da importância de trabalhar com matemática, mas talvez a pergunta aqui seja que mensagem a gente poderia dar, né, para outras secretarias que ainda não começaram nessa nessa jornada de levar mais matemática para os seus municípios. Que mensagem que a gente poderia dar para eles? Eu acho que, nesse sentido, a trajetória, né, de Vespasiano, ela é muito inspiradora e muito interessante. E eu reforço quanto eles começar com o planejamento estratégico, ainda que não fosse inicialmente, não era voltado para a matemática, mas era voltado para um diagnóstico, sem pré-resultados esperados, né? Então, a partir desse diagnóstico, que olhou, de fato, para as necessidades e condições da secretaria, eu acho que esse é um grande primeiro passo, né? Para que o próprio município possa desenhar o que ele precisa, de que forma que ele precisa e quais são as condições para que ele consiga desenvolver um bom trabalho que é voltado para a matemática. Por quê? É importante que ele possa analisar. Ele tem condição de começar isso para a rede toda, que é o caso de Vespasiano? Então, quando a gente ouve a Laís contar, teve muita coisa envolvida em relação a recursos, a infraestrutura das escolas, a um processo de comunicação e engajamento da equipe e da rede. Então, isso tudo exige uma organização da rede, exige um olhar para si mesmo e um olhar bastante concreto quais são as suas necessidades e das suas condições, né? Uhum. Eu acho que esse é um segundo ponto. E um terceiro, eu diria, um bom planejamento, uma organização e um bom planejamento, com alguns passos, né? Não precisa ter onde se quer chegar. Eu quero chegar numa rede com melhores resultados de aprendizado de matemática. Mas quais são os passos que eu vou dando até chegar nesse passo maior, que é esse grande resultado? Às vezes eu preciso começar com uma escola, eu já posso começar com a rede toda, eu posso começar com formações mensais, ou eu preciso fazer uma programação aí mais bimestral. Então, a rede precisa fazer o seu diagnóstico, um bom plano de ação, e com metas que sejam realizáveis e com metas bastante concretas. Uhum. E sempre, ao longo desse período, ir checando, eu consegui fazer isso? Consegui. Então, qual é o próximo passo? Né? Eu posso fazer ajuste? Sim. Eu preciso fazer ajuste porque não foi possível? Então, a gente faz ajuste. Né? Eu diria, basicamente, em 3 grandes linhas. Importante é uma coisa que você comentou aqui, é que tem que dar o primeiro passo e ver qual o tamanho do passo que eu posso dar, né? Eu, enquanto secretaria, enquanto município, a gente enquanto escola. E você, Laís, que mensagem que você deixaria aqui para... Eu diria que, no momento, a formação é o segredo para qualquer rede ter bons resultados. A gente começa pela formação dos nossos educadores, né? E o quanto mais as prefeituras conseguirem parceiros, né, como o Itaú Social chegou para a gente, o Instituto Siddhartha hoje, mais a gente consegue fazer esse trabalho. Muitas vezes só o município não dá conta, né? No caso da nossa cidade, a gente procurou parcerias externas e consistentes, não é? Muitas vezes o município não tem todo o recurso, né? E nesse ponto a gente agradece muito o Itaú e o Instituto Siddhartha, porque nos ajudou demais. E a partir do momento que você estabelece a parceria, você também cumpre, como a Sônia falou, seu planejamento,
adapta, né, a sua rede, vê o que é viável. E no final a gente vai ver que quem está sendo beneficiado, como eu já falei, são os alunos, mas o crescimento ele é geral, né? O crescimento da cidade, é o crescimento da região, que a gente consegue observar depois, tendo um cidadão com a formação melhor, né? Para poder estar atuando aí no mercado de trabalho, em outros locais. E a matemática sempre foi o bicho-papão na escola. Então, você trabalhar um projeto que desmistifica, eleva a autoestima e promove conhecimento, acho que é o que todo gestor quer, né? A gente fica muito feliz com esse projeto e eu espero, sinceramente, que permaneça no meu município por muitos anos. Vamos trabalhar juntos para isso, né? Posso acrescentar? Diga. Queria só acrescentar, acho que 2 coisas, assim, e muito... primeiro, muito tocada até por toda essa parceria que é aí desde 2021 com o Vespasiano. Os resultados de Vespasiano só são possíveis pelo engajamento do município. Então, Laís, assim, a gente é que é muito agradecido por todo esse trabalho que você faz, pela organização, porque sem isso os resultados não seriam possíveis. Então, acho que gostaria de fazer esse reconhecimento a esses passos que o município deu de organização. Aí eu tenho que puxar a saco da minha prefeita, que permite também, né? Então, acho que é isso. E um outro ponto que eu quero só reforçar, que é o quanto trabalhar pela aprendizagem de todos e de cada uma das crianças faz a diferença. Então, o gestor que tem esse compromisso, ele faz a diferença onde ele está. E aí ele gera esse engajamento, tem essa, que é mais do que só ser o secretário, essa é a liderança também, né? E é isso que eu acho que faz bastante diferença que a gente vê em Vespasiano, esse compromisso de verdade, né? Com o aprendizado, com a equidade, porque quando a gente olha os dados, de novo voltando para a questão das evidências, a gente sabe quem está ficando para trás, né? São as crianças mais pobres, são as crianças negras, são as crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E se a gente, de fato, quer trabalhar para o aprendizado delas, precisa que se criem essas condições, né? E que tenha esse compromisso, né? Porque a melhor parceria e a melhor estratégia ela só vai funcionar diante dessas condições, né? E ela vai ter resultados. Perfeito, Sônia. Eu acho que o que a gente comentou aqui realmente um compromisso de todos, né? A educação é, de fato, um compromisso de todos, e eu acho que tem uma parte, Laís, que a gente vê muito na secretaria, assim como a Sônia comentou, né? A sua liderança, né? É muito importante, né? A sua escolha de eu vou priorizar o que os professores precisam para que eles consigam ter condições para tanto receber essa formação, né? Você comentou também do período estendido, né? E também criar condições dentro da escola mesmo, para que você criou também uma estrutura de rede de guardiões, supervisores, você trouxe todo mundo para essa conversa, né? Então, como você comentou, não é de um dia para o outro esse processo, é uma escolha, acho que de muitos indivíduos, né, que escolhem estar num lugar ou fazer deste lugar realmente um lugar de aprendizagem, né, desde os professores, as famílias, supervisão, coordenação, a equipe técnica da secretaria, né, que realmente você tem um batalhão de gente aí super vestindo a camisa mesmo para fazer isso acontecer. Isso é sensacional, né? E isso realmente é uma decisão também de cada um de nós, né, pensando em nós, educadores, enquanto agentes de mudança dentro desse cenário, para que a gente consiga levar uma educação melhor para todas essas crianças que hoje tantas estão excluídas desse processo de aprendizagem matemática, né? Uma coisa que você comentou, Sônia, questão de planejamento, né? Isso é fundamental. Para onde queremos chegar, né? Qual que é a nossa meta? Com essa meta posta, a gente consegue ver que recursos que a gente tem e a gente caminha passo a passo. Você comentou aqui a gente precisa olhar, cada município tem que olhar para o que eu tenho enquanto recursos, né? A gente vem trabalhando com diversos municípios de várias formas também. E alguns municípios começaram com 3 escolas. Eu vou fazer um piloto aqui. E na medida que eu tiver um pouco mais de recurso, eles vão expandindo. É uma possibilidade. Outros municípios estão escolhendo uma outra forma, né? Então, cada município, acho que olha para suas condições, né? Sabendo onde a gente quer chegar, fica mais fácil a gente traçar o plano de chegada, né?
E, assim, essa mensagem que não é de um dia para o outro, é um compromisso, realmente, depois que a gente, você comentou, Laís, depois que a gente passa por esse processo de entender como é que as crianças podem aprender mais, entender que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Que a gente pode contar com nossos colegas, inclusive mostrar que onde a gente não sabe, né? E sentir que o outro não vai nos julgar, isso é um processo muito rico mesmo, de entender que temos outros parceiros nessa jornada da educação para a gente conseguir avançar. E a importância da matemática, no final das contas, é essencial, né? Pensando na questão de mobilidade socioeconômica, né? A gente pensa na matemática, e a matemática ela faz parte de todo o nosso dia a dia. Então, como a gente volta com as crianças para elas se perceberem matemáticos, porque não existe um ser humano no mundo que não pense matematicamente, não existe. Isso é um mito que a gente está muito arraigado na nossa cultura, que a gente precisa realmente romper, né, para que eles consigam acreditar neles mesmos, cada um acreditar que a gente é capaz para ir muito além. Então, muito obrigada, gente, por essa conversa gostosa, né, de coisas que a gente ama tanto, que é a educação, ainda mais a educação brasileira, né, a educação matemática que tantas crianças precisam aqui no nosso país, e que a gente vê um pouquinho de luz no final do túnel, de que a gente está plantando uma sementinha aqui, e mais para frente temos, né, essa convicção de que isso vai desabrochar e tornar numa linda floresta. Então, queria só finalizar aqui agradecendo a Sônia, Laís, por esse papo tão gostoso desse assunto. Obrigada. Olha aí, deu para ver que já está dando muito certo, né? Mas é só o começo. Apenas com o seu engajamento poderemos replicar o exemplo de Vespasiano em cada vez mais municípios. Para conhecer mais sobre a abordagem e saber como começar a aplicá-la, o MM e o Itaú Social disponibilizaram não só um, como 3 cursos gratuitos que podem ser feitos remotamente na plataforma polo.org.br. Já no youcubed.org estão disponíveis para download vários modelos de atividades para você aplicar em sala de aula, da educação infantil ao ensino médio. E lembre-se, já está disponível também a página da nossa mais nova tecnologia educacional, o curso de férias MM. E eu quero falar diretamente com você, profissional da educação. Se você é uma pessoa professora, coordenadora, secretária ou gestora e quer fazer parte dessa construção junto com a gente, essa é a hora. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que acabou de aparecer na tela e acesse o formulário para manifestar o seu interesse em fazer parte dessa revolução. Depois de preencher, deixa com a gente. Vamos entrar em contato para unir forças em prol de uma matemática equitativa, mais aberta, criativa e visual. Agora, fique com uma homenagem a uma pessoa muito importante e especial. Então, pessoal, a gente dedica o nosso 5º seminário de mentalidades matemáticas à nossa diva, nossa maravilhosa Elisa Sena, que ensinou para a gente que errar é humano, sempre com essa camiseta, sempre falando para a gente da importância dos erros. Ela que era líder da célula do Alagoas, também foi professora da licenciatura de matemática lá na UFAL, formou centenas de professoras, de professores, sempre levando a bandeira da equidade, do Mentalidades Matemáticas, e a contribuição dela a essa abordagem foi imensa, não tem nem como mensurar isso. E aqui fica o nosso eterno agradecimento a ela e toda a contribuição que ela deixou ao Mentalidades Matemáticas. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado, Marina, pela mensagem. Agradeço também a toda a equipe MM e as pessoas convidadas que participaram e construíram mais essa edição. E é claro, somos muito gratos e gratas a você que nos assistiu por estar conosco em mais um seminário Mentalidades Matemáticas. Você pode continuar acompanhando as novidades por meio das nossas redes sociais e também pelo site mentalidadesmatematicas.org.br. Esperamos você nas próximas edições. Até breve!